Olá, meus queridos futuros técnicos do INSS, muito bom estar aqui com você nessa manhã do dia 23 de dezembro, aqui diretamente de Salvador, dos estúdios do SES, para conversar um pouco com você sobre esse concurso tão aguardado, tão esperado, depois de tantos meses, eis que é publicado o edital do concurso do INSS. E nós estamos aqui ao seu lado para que você tenha a melhor preparação possível. Você acaba de assistir a explicação do professor Rodrigo Bezerra, com autoridade de anos de experiência, grande professor de língua portuguesa e grande coordenador, gerente de cursos, na verdade, aqui do SES. Então, depois da fala do professor Rodrigo, eu vou direcionar aqui a nossa conversa, meus amigos, à disciplina Direito Constitucional. O nosso edital está aí, publicado hoje, eu estou com ele aqui na minha mão. As informações do edital, eu acredito que você já tenha visto as principais, as disciplinas que são cobradas, a data da prova, dia 15 de maio de 2016, data provável, né? Assim está divulgado lá no edital, data provável. Isso significa, meus amigos, que nós temos aí um bom tempo de agora até o dia do seu concurso. Nós temos todo o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, 4 meses e meio até o dia da sua prova. Considerando que o conteúdo programático não é tão extenso assim, você tem aí tempo suficiente para fazer uma boa preparação e para chegar no dia 15 de maio em plenas condições de ser bem-sucedido nesse concurso do INSS, que abre vagas para todo o Brasil, 800 vagas divulgadas para o cargo de técnico, não é isso? Mais 150 para o cargo de analista, especificamente da área de serviço social. Mas, enfim, nós sabemos que a tendência é que um número muito maior do que esse que foi divulgado seja preenchido. Sabemos que a carência do INSS é enorme, é muito grande. Então, certamente, aqueles que forem bem-sucedidos e que forem classificados, há uma probabilidade muito grande de serem contemplados com a nomeação, né? Muito bem, uma outra informação importante no edital, era uma dúvida que as pessoas tinham ultimamente, diz respeito ao tipo de questão. O edital esclarece que a questão será no estilo certo e errado. Aí você pode questionar, professor, não tem novidade, o CESP sempre faz provas de certo e errado. Bom, é verdade, é a tradição do CESP, só que ultimamente, meus amigos, o CESP vem fazendo também provas no estilo ABCDE, às vezes até ABCD, sem alternativa E. Então havia uma dúvida, sim, sobre o estilo da prova. A dúvida está resolvida. A CESP se manteve fiel ao seu estilo histórico de fazer provas certo e errado. Muito bem, na disciplina Direito Constitucional, não houve qualquer novidade no nosso conteúdo programático. As pessoas vinham me perguntando muito ao longo dos últimos dias, os alunos através de mensagem, ou os alunos com quem eu me encontro pessoalmente, aqui em Salvador e às vezes em outros lugares onde a gente vai dar aula também. Professor, será que vão incluir temas que hoje não estão no edital, os 3 poderes, por exemplo? Não se vem falando em outra coisa no país, a não ser no impeachment, um possível impeachment presidencial. Será que isso não vai ser cobrado na prova? E a minha resposta, meus amigos, era sempre a mesma. Olha, gente, é preciso esperar. Até o dia da publicação, tudo pode acontecer. Olha, ao longo dos anos, a gente vem lidando com essa trajetória de preparação para concurso e eu aprendi uma coisa. Até a véspera do edital ser publicado, tudo pode mudar. Então, eu vinha dizendo, olha, se tranquilizem. Vamos ter calma, vamos esperar o edital ser publicado. E esse dia finalmente chegou. Muito bem, a última prova do INSS foi feita pela FUNRIO, como você sabe. Pois o programa agora do CESP para o cargo de técnico é rigorosamente o mesmo. É claro que eu estou me referindo à disciplina Direito Constitucional, né? Programa pequeno, programa enxuto, programa que dá para a gente percorrer todo ele com toda a tranquilidade. Aliás, se você fez os nossos cursos aqui do SES, você viu comigo todo o programa, não tem novidade. Se você já é aluno nosso aqui de outros cursos, também você já estudou. Agora, o que é que vai acontecer? Nós vamos fazer cursos agora, ainda hoje esses cursos estarão no site aqui do SES, talvez até já estejam no site.
A gente está numa correria hoje aqui para preparar tudo para você. E o fato é que teremos curso teórico direcionado para esse edital e para o estilo da banca examinadora do CESP. E também curso de questões exclusivas do CESP dos últimos anos, para que você tenha uma preparação cirúrgica, objetiva, visando chegar no dia da sua prova, no dia 15 de maio, só com aquilo que interessa na sua cabeça. Nós não temos tempo a perder. Então você tem que ir em cima daquilo que interessa. Mas, meus amigos, eu disse que o edital se manteve na disciplina Direito Constitucional. Isso significa exatamente o quê? Eu estou com o conteúdo aberto aqui na nossa tela. Olha só. Conteúdo divulgado hoje. Noções de Direito Constitucional. É um conteúdo, como eu disse para você, pequeno. Em relação a tudo que poderia ser cobrado, é um conteúdo pequeno. É um conteúdo que não incluiu, por exemplo, os 3 poderes. Como, aliás, eu já supunha que aconteceria, mas não queria dizer, porque, na verdade, tudo pode acontecer, não é? Bom, o conteúdo se manteve, não vai entrar poder legislativo, não vai entrar poder executivo, poder judiciário, não entram os princípios fundamentais, não entra a parte de organização do Estado, a parte das competências da União, só entra mesmo 2 coisas que já vinham sendo cobrados nos concursos anteriores. Olha aqui comigo. Primeiro, direitos e deveres fundamentais. Esse é o item 1 do nosso edital. Direitos e deveres fundamentais. Olha, dentro desse tema, direitos e deveres fundamentais, na verdade a Constituição se refere como direitos e garantias fundamentais, nós temos alguns itens. Nós temos o artigo 5º, com direitos e deveres individuais e coletivos. Isso aqui está no edital, claramente. Isso aparece aqui, ó. Direitos e deveres individuais e coletivos. E aí vem, ó, as espécies: direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Tudo isso aí, até esse momento aqui, está no artigo 5º da nossa Constituição Federal. Ainda dentro de direitos e garantias fundamentais, nós temos os artigos 6º a 11, que é aquela parte referente aos direitos sociais. Direitos sociais também aparecem aqui. Olha só, artigos 6º a 11, portanto, claro que a gente está falando da nossa Constituição Federal, não é? Muito bem, nós temos ainda aqui, meus amigos, dentro dos direitos e garantias fundamentais, os artigos 12 e 13, que trazem os direitos referentes à nacionalidade, que também aparece aqui, ó, nacionalidade. Nós temos ainda dentro dos direitos e garantias fundamentais os artigos 14 a 16, ou seja, direitos políticos, que aparecem aqui também. Olha só, políticos. Na verdade, aqui nesse momento, o edital ele faz uma confusãozinha, porque ele se repete, né? Olha, quando ele fala aqui de cidadania, na verdade, cidadania tem a ver com direitos políticos. Então, essas 2 palavras aqui, ó, estão associadas. São os artigos 14, 15 e 16. Garantias constitucionais individuais e garantias dos direitos coletivos e sociais estão dentro do artigo 5º. São aqueles remédios constitucionais, aqueles instrumentos que servem para a defesa de direitos fundamentais, o habeas corpus, o mandado de segurança, o mandado de junção, a ação popular e assim por diante. Na verdade, o edital aqui ele mistura um pouco, mas ele está se referindo à mesmíssima coisa. Mas nós temos ainda, olha só, dentro dos direitos e garantias fundamentais, o artigo 17, que se refere aos partidos políticos. Partidos políticos. Esse artigo 17 ele ficou de fora do edital. Na verdade, já estava fora dos editais anteriores. Ele não aparece aqui em momento algum nesse item 1. Então você não precisa se preocupar com esse artigo 17, partidos políticos. Por mais que seja um tema atual, em tempos de crise política, em tempos de manifestações populares, crise dos partidos políticos, inclusive,
Esse partido político aqui do artigo 17 até que faria sentido ser cobrado, mas não está no edital, vamos deixar isso para lá. E o item 2, meus amigos, olha só, o item 2 é o item administração pública. Administração pública. E aí, entre parênteses, o edital teve o cuidado de dizer quais são os artigos que interessam. Artigos 37 a 41, capítulo 7, Constituição Federal de 88 e atualizações. Muito bem, é uma parte muito conhecida, uma parte referente à administração pública que, na verdade, você estuda com muito mais profundidade lá no direito administrativo. Eu sempre tenho dito isso aqui nos nossos cursos, em sala de aula, eu sempre tenho dito que, na verdade, em direito constitucional não faz muito sentido esse tema administração pública ser cobrado. Não faz muito sentido, sabe por quê? Porque lá no direito administrativo você estuda só isso. Nós aqui no direito constitucional temos muito mais coisa com que se preocupar. Só que os editais vêm colocando repetidamente dentro de direito constitucional também. Então nós não podemos, obviamente, ignorar o assunto. O tema administração pública está nos artigos 37 a 41. Dentro desses artigos 37 a 41, historicamente, o que é que costuma ser cobrado em provas de técnico em direito constitucional? Principalmente o artigo 37. Ele domina as questões de prova. O 37 é um clássico de prova de concurso, então a gente tem que dar a ele toda a atenção. É sempre bom você revisar esse artigo 37. Aliás, eu venho dizendo que ele é a Bíblia do servidor público. Todo servidor público do Brasil deveria, todos os dias, antes de trabalhar, ler o artigo 37 da Constituição Federal, porque é ele que lhe acompanhará quando você estiver lá na sua carreira pública. É ele que regerá os seus atos. Ele traz os princípios básicos da administração pública. Ok? Muito bem. Olha só. A pergunta agora que não quer calar. Já recebi mensagem hoje. Alunos perguntando, inseguros. Alunos que vinham se preparando para outros concursos, inclusive. E que agora, diante de toda essa repercussão do INSS, querem saber, professor, ainda dá tempo começar a se preparar para o concurso do INSS? Meus amigos, a resposta é sim. E essa é uma resposta responsável. E eu digo isso com toda tranquilidade pelo tempo que você terá até o dia da sua prova. O edital, nós estamos analisando aqui os itens de direito constitucional, daqui a pouco eu vou voltar para eles, ainda tenho algumas observações importantes para fazer. Mas as outras disciplinas também, em geral, não é um concurso que tem um conteúdo muito extenso. Então ainda dá para começar a se preparar? Dá sim. Obviamente, se você já acumulou ao longo da sua trajetória anterior estudo para concurso, para outros certames, para outras provas, é claro que você está na frente. Você precisará apenas adaptar a sua preparação agora para a proposta deste concurso do INSS. Mas você terá todo o mês de janeiro, todo o mês de fevereiro, o mês de março, o mês de abril e os últimos 15 dias da sua preparação até o dia 15 de maio. Portanto, 4 meses e meio, sem contar esse finalzinho aí do ano de 2015, você terá 4 meses. Eu não vou nem contar os 15 dias finais. Eu vou deixar só os 4 meses iniciais. 4 meses líquidos para a sua preparação. Ah, professor, mas eu trabalho, eu tenho que dispor de tempo para outras atividades da minha vida. Eu não tenho tanto tempo assim. Olha, minha gente, obviamente, eu não vou aqui, enfim, falar nada que não seja aquilo em que eu acredito. Obviamente, se você dispõe de mais tempo, você está na frente, você tem uma facilidade maior. Se você dispõe de menos tempo, é claro que você tem uma dificuldade maior. Bom, se você puder separar do seu dia algumas horas, nesses 4 meses, para empregar nesta preparação, eu digo a você, vale a pena. Vale a pena, porque você tem reais possibilidades de, ao longo da validade do concurso, ser nomeado. Depende daquilo que você fizer na sua preparação, inclusive no aspecto psicológico. Isso é uma coisa que muita gente subestima. O aspecto psicológico da preparação é uma coisa muito subestimada pelas pessoas. As pessoas, às vezes, chegam num grau de ansiedade que faz com que elas, mesmo estando bem preparadas, tenham dificuldade na prova. E eu me recordo agora de uma aluna que recentemente veio falar comigo, aqui em Salvador. Um dia de segunda-feira ela me encontrou. Aí ela disse, professor, eu fui fazer uma prova nesse final de semana, e quando cheguei lá, encontrei uma questão perguntando quais eram os princípios básicos da administração pública.
Para você que já vem estudando, você sabe muito bem que são os famosos princípios LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. As iniciais de cada uma dessas palavras vão formar a palavra LIMP, né? Bom, se você começou a estudar ontem para concurso, você já sabe disso. Isso é um clássico de prova, isso aparece todo dia nas provas. Então, veja, aí ela me diz, professor, eu lembrei da aula, princípios LIMP. Eu fiquei todo feliz, ela lembrou da aula. Só que ela continuou, professor, eu lembrei da aula, mas eu errei a questão. Errou a questão, quer dizer, você se lembra da minha aula e erra a questão da prova? É assim que eu quero que você se lembre de mim? É claro que não, né? Aliás, eu venho dizendo sempre que no dia da prova você vai se lembrar de mim de qualquer jeito. Ou você vai olhar para as questões e dizer, olha aí, o professor falou de tudo isso, mas eu não me lembro a resposta. De qualquer maneira, você lembrou de mim. Ou então você vai olhar para as questões e dizer assim, olha aí, o professor não falou nada do que está aqui. Vai lembrar de mim. Ou então você vai lembrar de mim da terceira maneira, que é a que eu gosto mais. O professor falou de tudo isso aqui e eu sei qual é a resposta. Muito bem, eu espero que você se lembre desse jeito. De qualquer maneira, você se lembrará de mim no dia da sua prova, né? Mas essa aluna que errou a questão dos princípios LIMP, eu fiquei pensando cá comigo, não falei para ela não, mas pensei cá comigo, que provavelmente a maior parte dos candidatos do concurso acertou essa questão. Ela foi uma das poucas que errou, porque era uma questão previsível. Mas por que eu estou contando para você esse caso? Para lhe mostrar que não basta saber o assunto. Ela sabia o assunto. O que impediu que ela acertasse a questão foi uma falta de atenção, porque ela marcou a alternativa onde o E do LIMP não era eficiência, era efetividade. Olha aí. Então, lendo rapidamente, ela foi com tanta confiança que ela acabou errando uma coisa boba. Veja, o que é que fez com que ela errasse essa questão? Ansiedade, meus amigos. Então, o aspecto psicológico ele é muito importante na preparação. Você tem que controlar a sua ansiedade, além, evidentemente, de cuidar do conteúdo. Você tem que saber o conteúdo, estar seguro no conteúdo, responder provas anteriores daquele conteúdo, daquela banca examinadora, no estilo que você poderá encontrar. E aí você não será surpreendido, você irá com confiança, mas não com soberba, não com arrogância. Controlando sua ansiedade. Como é que você vai fazer isso? Ah, professor, falar é fácil. Como é que você vai controlar a sua ansiedade? Bom, aí, nisso, eu posso lhe ajudar muito pouco. Eu posso lhe dar uma ajuda maior na parte de conteúdo, no direito constitucional. Mas na parte de controle da ansiedade, cada um sabe a fórmula que funciona na sua vida, na sua realidade, dentro do seu contexto. Olha, eu sei que cada um de vocês que me assiste agora paga um preço muito alto para se preparar para concurso. Nós que somos professores, que lidamos com isso no nosso dia a dia, nós ouvimos inúmeras histórias todo dia de pessoas que se preparam para concurso, às vezes passam no concurso, às vezes não passam no concurso, pessoas que se sacrificam, que renunciam, e definitivamente eu sei que a caminhada não é fácil. Você paga um altíssimo preço e eu não estou me referindo agora ao preço econômico. Eu estou me referindo agora ao preço da renúncia que você faz, das horas que você emprega na sua preparação estudando assuntos que não são os mais agradáveis do mundo de serem estudados. Quando você poderia estar convivendo com sua família, com seu filho, com seu namorado, com seu marido, com sua mãe, com seu pai. Você poderia estar descansando, dormindo, ou indo à praia, ou tomando um chopp, ou comendo uma acarajé, como nós aqui na Bahia costumamos fazer. Aliás, está convidado para quando vier aqui na Bahia provar o nosso acarajé. Mas enfim, esse é um altíssimo preço que você paga e isso faz com que nós valorizemos muito esse seu esforço. Então, meus amigos, é preciso que você use essa fase de sacrifício da melhor maneira possível. É preciso que você valorize cada minuto e foque unicamente naquilo que interessa. Veja só, diante desse cenário de sacrifício, você tem que ter alguma válvula de escape para controlar a sua ansiedade e não acontecer o que aconteceu com essa minha aluna que errou a questão dos princípios LIMP, por ansiedade. Em primeiro lugar, tem que fazer muita prova de concurso. A partir do momento que você resolveu estudar para concurso, faça prova. Faça prova. Mesmo que não seja aquele concurso dos seus sonhos, mesmo que não seja aquele que ainda você está visando, faça prova. Se você está passando um dia pela rua e passou uma questão de prova na sua frente, resolva a questão. Ah, mas eu não estudei ainda a matéria. Resolva. Depois vá ver por que você errou. Pesquise. Se familiarize com esse universo.
Nada substitui o ambiente de prova de concurso. Uma outra aluna, lembro agora de um outro caso, me disse que foi fazer uma prova e aí na sala de aula onde ela estava fazendo a prova, quebrou o ar-condicionado da sala. A janela da porta ou da sala estava emperrada, não abria. O sol entrava pela janela e ia na cadeira dela. Ela me disse, professor, foi a visão do inferno. Começou a ficar quente, um calor enorme. Nós estamos aqui no Nordeste do país, onde o calor é muito grande o ano todo. Então começou a entrar sol, calor, as pessoas começaram a passar mal. E aí começou a chegar atendimento médico de emergência para socorrer as pessoas que passavam mal. E ela me disse, professor, diante de tudo isso, eu consegui ir até o final. Fiz a minha prova, entreguei a minha prova. Ela não passou nesse concurso. Mas você que me assiste agora, acha que não serviu de nada essa experiência que ela teve? É claro que serviu. Ela se preparou, meus amigos, nesse dia, nesse momento, diante desse sacrifício, mentalmente, de maneira que no próximo concurso, nada que aconteça assustará essa pessoa. Nada será capaz de desestabilizar, porque ela já viu de quase tudo no dia da prova. Tudo que poderia acontecer à volta para atrapalhar aconteceu. Então nada mais assustará essa candidata. Ela está muito mais bem preparada do que aquele que nunca fez prova de concurso. Percebeu? Então veja, faça prova, faça simulado, podendo, faça curso. Ou então baixe questões pela internet, participe de fóruns, crie um grupo de estudo. E assim por diante, é assim que você se prepara com objetividade, com dedicação, tendo a consciência de que é uma fase difícil, mas cujo resultado é um resultado que compensa todo esse sacrifício. Antes ainda de voltar aqui para o nosso edital, meus amigos, eu quero falar um pouco dos depoimentos que eu tenho recebido de alunos que já passaram no concurso, inclusive de INSS. Ainda esse final de semana eu estive aqui em Salvador na casa de duas alunas muito especiais que começaram a estudar em 2011, fazendo um curso básico para concursos, não eram da área jurídica, como você que me assiste agora, presumo, não seja da área jurídica, então tem uma natural dificuldade com as matérias de direito, né? Pois essas duas alunas começaram a estudar do zero, hoje elas são servidoras públicas, uma do Tribunal Regional do Trabalho, do Rio de Janeiro, sendo permutada agora para a Bahia, e a outra do Tribunal de Justiça lá do Distrito Federal. Felizes da vida, satisfeitas, conseguiram atingir os objetivos e esse final de semana foi usado por elas para fazer uma confraternização de comemoração do esforço. Pois em breve será você que fará essa confraternização, não tenho dúvidas disso. Para isso, meus amigos, em direito constitucional, com o que você precisa se preocupar? Bom, eu agora vou destrinchar aqui o nosso edital falando de alguns tópicos que você não pode deixar de estudar em hipótese alguma. Vamos voltar aqui para o conteúdo? Olha só, primeiro dentro do artigo 5º, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, você sabe que o artigo 5º é um artigo bastante extenso, né? Ele tem lá o início dele e tem 78 incisos e 4 parágrafos. Então ele é muito extenso. E ele tem esse tamanho todo porque ele é uma resposta à época da ditadura militar. O Brasil, você sabe, viveu uma época muito dura, muito triste de ditadura militar entre 64 e 85. Uma época em que os direitos individuais das pessoas foram sistematicamente desrespeitados, ignorados. E aí, por conta disso, quando terminou a ditadura, logo depois a Constituição começou a ser escrita. Então, o legislador, ao escrever a Constituição, ele tinha a necessidade de responder àquela época anterior da ditadura, trazendo instrumentos de garantia do cidadão contra os desmandos praticados pelo Estado naquele momento histórico. Então, por isso o artigo 5º hoje é tão extenso, ele é repetitivo. Ele fala da mesma coisa com palavras diferentes inúmeras vezes. Então, esses 78 incisos talvez pudessem ser substituídos por 10 ou 15, produzindo exatamente a mesma consequência. Mas o legislador foi se lembrando de cada situação e foi colocando ali uma disposição para impedir que aquilo tudo voltasse a acontecer. E dentro do artigo 5º, a verdade é que qualquer parte dele pode ser cobrada na prova. As últimas provas do CESP não me deixam mentir em relação a isso. Então, você tem que se preocupar com todo o artigo 5º. E, aliás, no nosso curso aqui do SES, nós vamos estudá-lo todo, cada inciso.
Nós vamos estudar cada vírgula do nosso conteúdo. Não vou deixar passar nada. Vamos estudar cada vírgula que pode ser cobrada na sua prova. Não vai haver surpresa na sua preparação e no dia do seu concurso, no dia 15 de maio. Mas dentro do artigo 5º, tem algumas partes que são clássicas. Eu disse que todas podem aparecer na prova, mas algumas aparecem com mais frequência. Por exemplo, o inciso 11, que trata da inviolabilidade do domicílio. Esse daí é tradicionalíssimo em prova. Ele diz lá que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Muito bem, dentro da sua casa só entra quem você quiser, quem você consentir. Afinal de contas, é a sua privacidade que está em jogo. E a sua privacidade é protegida pelo inciso anterior do artigo 5º, que é o inciso 10º. Por isso que na sua casa ninguém entra sem o seu consentimento. Bom, essa é a regra. Essa regra todo mundo sabe. O problema, meus queridos, minhas queridas, é que existem exceções e elas é que aparecem nas provas. Existem 4 situações em que é possível entrar na casa da pessoa mesmo sem o consentimento delas e as provas cansam de cobrar isso. Primeiro, para fazer uma prisão em flagrante. Segundo, no contexto de desastre. Terceiro, para prestar socorro. E, por último, durante o dia, por ordem judicial. Veja bem, as 3 situações anteriores, flagrante, desastre e prestação de socorro, podem acontecer a qualquer hora do dia ou da noite. Não tem horário para isso. A última exceção, durante o dia, por ordem judicial. O que é durante o dia? Enquanto houver luz solar, do nascer do sol ao pôr do sol. A palavra casa deve ser entendida aí, significando não apenas a residência da pessoa, mas muito mais do que isso. A residência e também locais de hospedagem, hotéis, motéis, pousadas, albergues, etc. E locais profissionais privados, como o escritório do advogado, o consultório do médico e assim por diante, também tem a mesma proteção quanto à inviolabilidade. Tranquilo? Além da casa, veja só, da inviolabilidade do domicílio, o inciso 16 do artigo 5º é uma boa aposta também para a sua prova. Porque ele vem sendo muito utilizado nos dias atuais, em tempos de manifestações populares. O que está em jogo é exatamente o inciso 16 do artigo 5º, direito de reunião. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, independentemente de autorização, em locais abertos ao público. Veja bem, independentemente de autorização, desde que não frustrem uma outra reunião já anteriormente marcada para o mesmo local e horário, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Isso é um clássico de prova. Clássico ainda mais no momento político atual de tantas manifestações populares. O direito de reunião pacífica sem armas, independentemente de autorização, isso é importante, não depende de autorização. Esse direito é o que vem sendo usado nas ruas do país em tempos de protestos, de manifestações populares e assim por diante. Portanto, meus amigos, nesse momento histórico, atenção para o inciso 16. Você sabe como é que o CESP gosta de cobrar isso? Dizendo que depende de prévia autorização. E, na verdade, ele não depende de prévia autorização, né? Então, inciso 16, clássico de prova, atenção para ele. Voltando aqui para o nosso conteúdo, tudo isso que eu estou te falando está dentro do artigo 5º, não é isso? Bom, eu estou recebendo aqui algumas perguntas, daqui a pouco eu vou responder as perguntas que estou recebendo mandadas por você que está assistindo ao vivo. Já recebi aqui pergunta de Igor Pontes, Larissa. Muito bem, daqui a pouco eu respondo, tá bom? Vá mandando aí. Se você tem pergunta, vá mandando. Daqui a pouco o pessoal me entrega aqui do lado e a gente vai conversando daqui a pouco. Deixa eu só terminar aqui um pouco a minha linha de raciocínio em relação aos principais pontos e eu já passo daqui a pouquinho para as perguntas que a gente vai recebendo, tá certo? Vou deixar aqui do lado e daqui a pouco eu volto para ela. Inclusive, claro, agradeço a você pela sua atenção, pela sua audiência, pela sua companhia nessa manhã do dia 23 de dezembro. Mas veja, voltando para o artigo 5º. Então, clássico de prova, inciso 11, inciso 16. São sempre clássicos de prova também os remédios constitucionais. São sempre cobrados. O CESP gosta de cobrar em prova de técnico. Habeas corpus protege o quê? Liberdade de locomoção. Clássico de prova. Habeas corpus pode ser usado contra ato de particular ou somente contra ato de autoridade pública, que é o mais comum. Resposta: também contra ato de autoridade pública e também contra ato de particular.
ok? O mais comum é contra ato de autoridade pública, mas pode também ser usado contra ato de particular, não é muito comum, mas é plenamente possível. Isso é clássico de prova. Outro clássico de prova envolvendo os remédios constitucionais, o mandado de segurança coletivo, artigo 5º, inciso 70. Meus amigos, quem é que pode impetrar mandado de segurança coletivo? Relembre comigo telepaticamente aí, você do outro lado e eu de cá. Primeiro, partido político, com representação no Congresso Nacional, que significa ter pelo menos um deputado federal ou um senador eleito. Segundo, organização sindical, que é qualquer sindicato. Entidade de classe, que são as entidades de representação das profissões, ou a associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, na defesa dos interesses dos seus membros e associados. Sabe como é que o CESP gosta de cobrar isso? De duas maneiras. Primeiro, dizendo que essas entidades, para impetrarem o MS coletivo, precisam de autorização dos seus filiados. Isso está errado, não precisa. A própria Constituição já autorizou. Então não é necessário que os próprios filiados da associação, da entidade de classe, do sindicato ou do partido político autorize. Não é necessária essa autorização expressa, ok? Outra coisa, esse prazo de um ano para o MS coletivo vale só para a associação. Não vale para a organização sindical, não vale para a entidade de classe e muito menos para os partidos políticos. Isso é muito cobrado nas provas também. Agora, voltando aqui para o nosso conteúdo e saindo do artigo 5º, dentro dos direitos sociais, o que é que você não pode deixar de estudar em hipótese alguma? Meus amigos, artigo 7º da Constituição. Na verdade, olha, antes do 7º, o 6º. O 6º é um artigo que tradicionalmente não é muito cobrado em concurso. Só que dessa vez ele tem uma chance maior de aparecer. Sabe por quê? Porque ele foi objeto da última emenda constitucional que nós tivemos, que foi a emenda 90. A emenda 90 mudou exatamente o artigo 6º. E no nosso edital está dito que podem ser cobradas as atualizações da Constituição até a data de hoje. O que mudar de hoje para frente, não se preocupe. Não pode ser cobrado no seu concurso. O que mudar até hoje, ou melhor, até hoje, pode ser cobrado. A emenda 90, ela veio agora em setembro de 2015. E ela acrescentou ao artigo 6º, que traz a lista dos direitos sociais, ela acrescentou o direito ao transporte. Olha aí, isso pode aparecer na prova. Acaba de ser acrescentado o direito ao transporte. Mas, tradicionalmente, o artigo 7º é o mais cobrado dentro dos direitos sociais. Ele traz a lista dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, os famosíssimos direitos do trabalhador, que em geral as pessoas conhecem: hora extra, férias, 13º, repouso semanal remunerado, licença gestante, licença paternidade e assim por diante. Ok? Tudo isso está no artigo 7º, então máxima atenção para ele. E com o detalhe, olha só, importante do parágrafo único desse artigo 7º. O parágrafo único do artigo 7º, ele trata dos trabalhadores domésticos, outra coisa que sempre repercute muito. Olha, até 2013, os trabalhadores domésticos, eles tinham assegurado uma pequena parte dos direitos dos trabalhadores em geral. Com a emenda constitucional 72 de 2013, o parágrafo único do artigo 7º foi mudado na sua redação e os domésticos passaram a ter a maior parte dos direitos que antes eles não tinham. Eles passaram a ter FGTS, seguro-desemprego, jornada de trabalho e assim por diante, outros direitos também. Então, máxima atenção para esse artigo 7º, parágrafo único, porque foi objeto de mudança não faz muito tempo também. Ok? Seguindo adiante no nosso edital, voltando aqui, dentro de nacionalidade, o que é que poderia ser cobrado? Olha, nacionalidade é o tipo de assunto que, quando está no edital, não está por acaso. Normalmente ele acaba aparecendo em alguma questãozinha, em alguma afirmação, e normalmente é uma questão fácil. Você precisa se preocupar, dentro de nacionalidade, basicamente com duas coisas. Historicamente, o que é que costuma ser cobrado sobre isso? Primeiro, quais são as hipóteses em que a pessoa é brasileira nata e brasileira naturalizada? São 3 situações de brasileiro nato e 2 situações de naturalização, todas no artigo 12 da nossa Constituição. Também os cargos privativos de brasileiros natos, isso daí, vou dizer uma coisa para você. Você que já vem fazendo concurso, você vai concordar comigo. Poucas vezes eu vi algo ser tão cobrado em prova de concurso.
quanto os cargos privativos de brasileiros natos. Isso em direito constitucional chega a ser até constrangedor de tanto que aparece. Então, olha, dá uma olhada no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal, que traz a lista dos cargos privativos de brasileiros natos. E lá você vai ter o quê? Presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do Supremo Tribunal Federal, membro de carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, ministro de Estado da Defesa. São os cargos privativos de brasileiros natos, artigo 12, parágrafo 3º. Talvez você que me assiste agora esteja se lembrando aí de duas outras situações em que também teremos situações privativas de natos. Presidente e vice-presidente do TSE, já que são sempre ministros do STF, então por tabela tem que ser brasileiros natos, e presidente e vice-presidente do CNJ, pelo mesmo motivo, são sempre ministros do STF, portanto cargos privativos de brasileiros natos. É isso mesmo, só que como TSE e CNJ não fazem parte do nosso programa, então dificilmente eles serão cobrados na sua prova, não podem ser cobrados porque a questão estaria fora do programa. Então, atenção mesmo para o artigo 12, parágrafo 3º da nossa Constituição. Esse é um clássico de prova, ok? Veja bem, eu não estou dizendo que as outras partes não possam ser cobradas, não. Podem sim, mas eu estou pegando aqui aquilo que historicamente é tradicional nas provas, ok? Passando adiante, meus amigos, nós temos aqui os direitos políticos, artigos 14, 15 e 16. Olha, é outro tema muito atual. Eu realmente apostaria que na sua prova vai ter questão de direitos políticos, porque o Brasil vive um momento político muito complicado, uma crise política, uma crise de credibilidade política, e nesse contexto, nesse cenário, é muito provável que apareça lá uma questãozinha envolvendo direitos políticos, ou mais de uma questãozinha envolvendo direitos políticos. Você sabe que direitos políticos são direitos que envolvem a participação do cidadão na vida política do país, né? Então, ter direitos políticos significa estar apto a interferir nos rumos políticos do país. E como é que você interfere nos rumos políticos do país? Usando um dos instrumentos que a Constituição prevê para isso. Por exemplo, o sufrágio universal, que contempla o direito de votar e o direito de ser votado. Então, dentro dessa palavra sufrágio está o direito de votar, que é também chamado de cidadania ativa ou capacidade eleitoral ativa, e o direito de ser votado, que é também chamado de cidadania passiva, capacidade eleitoral passiva. São as duas vertentes do gênero sufrágio. Agora, atenção para um detalhe. Quando é que a pessoa tem o dever de votar? Quando é que o voto é obrigatório? O artigo 14 trata disso, no parágrafo 1º. Ele diz que o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Né? E quando é que são facultativos? Para os analfabetos, para os maiores de 16 e menores de 18 e para os maiores de 70 anos. Aí vem duas questões clássicas do CESP. Primeira delas, quando a pessoa se alista com 16 anos de idade, ela passa a ser obrigada a votar? O voto se torna obrigatório só porque aconteceu o alistamento? Resposta, não. O voto continua sendo facultativo nos casos em que o alistamento foi feito de maneira facultativa. Ok? Outra coisa, a emancipação civil antecipa a obrigatoriedade do voto? Sabemos que a emancipação civil é uma situação trazida lá pelo Código Civil brasileiro, em que a pessoa tem antecipada a aquisição da sua capacidade civil plena. Muito bem, pois ela não tem antecipado a obrigatoriedade do voto, porque a emancipação é civil e não eleitoral. Ela não repercute na esfera dos direitos políticos da pessoa, ok? Isso é também tradicional nas provas. Uma outra coisa dentro de direitos políticos, que as provas gostam de cobrar, são as condições de elegibilidade. Olha, isso daí é muito cobrado. Artigo 14, parágrafo 3º. Vamos relembrar? O que é que está dito lá no 14, parágrafo 3º? Muito rápido e muito simples. São condições de elegibilidade na forma da lei. Primeiro, nacionalidade brasileira. Segundo, pleno exercício dos direitos políticos. Terceiro, alistamento eleitoral. Quarto, domicílio eleitoral na circunscrição. Quinto, filiação partidária. E, por último, que é a mais cobrada,
idade mínima, que varia em função do cargo. Idade mínima de 35 anos para presidente, vice-presidente da República e também para senador. 30 anos para governador e vice-governador, tanto do Estado quanto do Distrito Federal. 21 anos para todos os deputados federais, estaduais e distritais, também para prefeito, para vice-prefeito e para juiz de paz. E ainda 18 anos para vereador. Portanto, meus amigos, não há qualquer cargo político eletivo que possa ser ocupado por quem tem menos de 18. Não há qualquer possibilidade. Então, o maior de 16 e menor de 18, que já pode votar, embora não esteja obrigado a fazê-lo, ele não pode ser votado. Percebeu? O maior de 16 e o menor de 18 tem, portanto, a cidadania ativa, mas não tem a cidadania passiva. Usando aí agora o linguajar que as provas usam, não é isso? Ele não tem a cidadania passiva, ele não pode ser votado, por quê? Porque ele não preenche essa última condição de elegibilidade da idade mínima de 18 anos para o cargo de vereador. Perfeito? Ainda dentro dos direitos políticos, sabe uma coisa que também é muito cobrada? Aquela inelegibilidade que atinge os parentes próximos do presidente, dos governadores e dos prefeitos. Eu estou me referindo ao artigo 14, parágrafo 7º da nossa Constituição Federal, que traz a chamada inelegibilidade reflexa. Reflexa por quê? Porque ela atinge reflexamente, por tabela, os parentes próximos que não fizeram nada de errado. O erro do parente foi ter nascido parente do presidente, do governador ou do prefeito, e pelo simples fato de ser parente, ele é alcançado, atingido, digamos assim, pela inelegibilidade. Agora, quem são exatamente esses parentes que são inelegíveis? Bom, a Constituição diz claramente o cônjuge, que envolve também companheiro e companheira que vivem em união estável, mesmo que não seja casado, portanto. Isso inclui, meus amigos, pelo entendimento do STF, as uniões homoafetivas também. Então, companheiro ou companheira do mesmo sexo, além de cônjuge, e também os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, também por adoção, do presidente, do governador e do prefeito. Cuidado com uma coisa que cai muito na prova. Essa inelegibilidade não atinge os parentes dos membros de poder legislativo. Então não atinge os parentes do deputado, do senador e do vereador. Só atinge os parentes dos chefes de poder executivo, os parentes do presidente, do governador e do prefeito. Esses é que são alcançados pela inelegibilidade reflexa. Ok? Agora, essa inelegibilidade vai valer apenas dentro do mesmo território de jurisdição. Então, os parentes próximos do prefeito são inelegíveis apenas dentro do mesmo município, não em outro âmbito. Os parentes próximos do governador do estado são inelegíveis apenas dentro do estado, não em outro âmbito. E os parentes do presidente da República são inelegíveis, aí sim, no país todo, porque o cargo é de âmbito nacional. Percebeu? Isso é um clássico de prova. E o detalhe final sobre essa inelegibilidade reflexa. Eu disse para você que os parentes, cônjuge, companheiro, companheira, parentes consanguíneos afins até o 2º grau por adoção, do presidente, do governador, do prefeito, são inelegíveis dentro do território de jurisdição do titular, salvo, olha o detalhe, se esses parentes já forem titulares de mandato e estiverem se candidatando à reeleição. Nesse caso, não haverá inelegibilidade. Ok? Por exemplo, o filho do prefeito já é vereador do mesmo município. Ele pode se candidatar de novo a vereador? Pode, porque aí ele já é titular de mandato e candidato à reeleição. Agora, se fosse pela primeira vez, filho do prefeito pode se candidatar a vereador do mesmo município? Não. Ele estará inelegível em função da inelegibilidade reflexa. E se fosse o contrário, a pessoa é vereador, será que o seu filho poderia se candidatar a prefeito? Não tem problema, porque aí, meus amigos, eu disse para você, repito, a inelegibilidade não atinge o parente do vereador, ok? Atinge o parente do prefeito. O parente do vereador é elegível. A inelegibilidade atinge os parentes de prefeito, governador e presidente da República. Tranquilo? Veja bem, ainda na parte dos direitos políticos, tem um artigo aqui que não custa nada comentar também, que é o artigo 16 da Constituição, que traz o princípio da anualidade eleitoral ou anterioridade eleitoral. Ele prevê que quando surge uma nova lei,
tratando de regras eleitorais, essa nova lei ela entra em vigor de imediato, na data da publicação. Agora, ela só poderá ser aplicada pela primeira vez a uma lei, a uma eleição, melhor dizendo, que aconteça daí a pelo menos um ano. Ou seja, deve haver um intervalo de pelo menos um ano entre o momento que surge a nova lei, e ela entra em vigor, e a primeira eleição que será regida por essa nova lei. Percebeu? É o chamado princípio da anualidade eleitoral. E qual é o objetivo disso? É evitar mudanças na regra do jogo no meio do jogo. Evitar mudanças repentinas, drásticas, sob encomenda, para beneficiar A, B ou C. É esse o objetivo do princípio da anualidade eleitoral, que foi aplicado, inclusive, lá em 2010, a lei da ficha limpa, a famosa lei da ficha limpa, que é a lei complementar 135, lá de 2010. Ela entrou em vigor em junho de 2010. Na época, a ideia era que ela já valesse para as eleições de outubro daquele ano, outubro de 2010. Aí depois veio o TSE e o STF barraram a aplicação por força do princípio da anualidade eleitoral. Percebeu? Se ela entrou em vigor em junho, as eleições seriam em outubro, não tinha um ano de intervalo. Então não pôde ser aplicada a lei da ficha limpa àquelas eleições de outubro de 2010. Ela só foi aplicada pela primeira vez às eleições que aconteceram a partir de junho de 2011 para frente. Pelo menos um ano depois. Percebeu? Muito bem, esse é o princípio da anualidade eleitoral. Bom, vamos deixar para trás agora os direitos fundamentais, meus amigos. Os direitos fundamentais, eles precisam ter de você toda a atenção. Esses aspectos que eu mencionei aqui são aspectos sempre cobrados, o que não significa, obviamente, que as outras partes também não possam ser cobradas, né? Agora vamos focar no item 2 do nosso conteúdo programático, olha aqui, que é a administração pública, artigos 37 a 41. Eu já adiantei a você, no começo dessa nossa conversa, que o artigo 37 é o que domina as provas. O artigo 37 ele é um clássico de prova. Em direito constitucional é ele que aparece. Ele traz os famosíssimos princípios LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, cuja ideia central você tem que conhecer. Quer dizer, princípio da legalidade administrativa, a ideia de que a administração pública só age dentro da lei. Princípio da impessoalidade, que proíbe, por exemplo, que conste da publicidade oficial nome da autoridade, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal, já que a autoridade pública não age enquanto pessoa, mas sim enquanto instrumento da administração pública. Por isso, ela não pode capitalizar para si, pessoalmente, benefícios a partir de algo que faz na qualidade de agente público. É o princípio da impessoalidade. Moralidade, que significa decência, caráter, ética, zelo no trato do dinheiro público, é o mínimo que se pode esperar de alguém que é pago com recursos públicos para administrar recursos públicos. O que se espera é moralidade. O P de publicidade, que é, acima de tudo, transparência, acesso livre ao cidadão em relação àquilo que se passa na administração pública, com algumas raras exceções. Às vezes a Constituição abre mão dessa publicidade em nome de outros bens, outros interesses, outros valores igualmente importantes. Mas a regra é a publicidade, e é por isso que existe, por exemplo, o instrumento do Diário Oficial. E, finalmente, o E de eficiência. A eficiência é o mais moderno dos princípios da administração, porque ele foi acrescentado 10 anos depois dos outros. Os outros estavam aí desde a Constituição de 88, lá quando ela foi promulgada. 10 anos depois, em 98, é que veio o princípio da eficiência inserido nesse artigo 37, pela emenda constitucional número 19, na época, lá em 98. E veio para quê? Para combater aquele estereótipo que existe da administração pública, como sendo sempre uma administração pública lenta, antiga, atrasada, arcaica, aquela que não pratica atos com modernidade, com tecnologia, com rapidez, com agilidade. Foi para combater esse estereótipo que veio o princípio da eficiência, porque o que se percebeu é que de nada vale que a administração pública haja com legalidade, com impessoalidade, com moralidade, com publicidade, se ele não agir de maneira eficiente. Se ela, melhor dizendo, não agir de maneira eficiente, rápida, ágil, não vai atingir, não vai atender o interesse do cidadão do mesmo jeito. O interesse do cidadão só será atendido se efetivamente houver uma atuação rápida, ágil, moderna, eficiente. Perfeito? Muito bem, então esses são os princípios LIMP. Como eu disse para você, meus amigos, eles chegam a ser até
constrangedores de tanto que aparecem na prova. Realmente isso é muito cobrado na prova. E eles são desdobrados ao longo de todo o artigo 37. Então nós vamos ter aí no artigo 37 22 incisos, e depois mais 12 parágrafos, que você que fará a prova do INSS no dia 15 de maio deve ter na ponta da língua. Os 22 incisos e 12 parágrafos do 37, realmente não dá para ignorá-los. Qualquer um deles pode aparecer na nossa parte de direito constitucional, sem falar lá na parte de direito administrativo, né? Que você estuda aqui nos cursos do SES, lá com o querido amigo Eden Napoli, e lá você tem todas as noções que você precisa para acertar as questões de direito administrativo, e lá você pode encontrar também questões envolvendo os incisos e parágrafos do artigo 37. Para nós aqui, em direito constitucional, as questões elas são literais, mesmo as do CESP. Aí você pode me perguntar, professor, mas o CESP não tem um estilo diferente, por exemplo, da FCC? A FCC cobra a letra da Constituição, o CESP já é mais teórica. Olha, em geral, isso é verdade. Em geral, o CESP é mais teórico. Mas neste assunto, a administração pública, ela não pode fugir do texto da Constituição. Sabe por quê? Porque se ela fizer isso, a questão não será de direito constitucional, será de direito administrativo. Então, leia com atenção e entenda os 22 incisos e 12 parágrafos do artigo 37, porque é muito provável que um deles, ou mais de um, apareça no dia 15 de maio na sua prova. E aí você vai abrir o caderno de questões e vai se lembrar das aulas que você teve ou ainda terá aqui conosco. No nosso curso teórico aqui do SES, eu vou começar a gravar esse curso provavelmente ainda agora, nesse final de ano, tá certo? Eu vou destrinchar com você cada item do artigo 37. Aliás, dos artigos anteriores também. Lá do artigo 5º, dos direitos sociais, da nacionalidade, dos direitos políticos e do 37, vou destrinchar cada item com você, dando exemplos, ajudando você a entender. Você que, por não ser da área jurídica, tem uma natural dificuldade com as expressões usadas pela Constituição, não se preocupe, nós vamos destrinchar tudo aqui, tá certo? Bom, tirando o artigo 37, professor, os outros então não podem ser cobrados? Não, não é isso. Eles têm uma chance menor de serem cobrados, mas podem também. O 38, por exemplo. O 38 é um artigo que trata daquele que ocupa cargo público e se elege para um mandato eletivo. Qual é a repercussão que isso trará na carreira pública? É disso que trata o artigo 38, que é um artigo bem pequeno, bem simples de ser estudado, de ser compreendido. O 39 e o 40, esses dois artigos, 39 e 40, são artigos raros nas provas de direito constitucional. Normalmente eles aparecem lá em administrativo. Em constitucional eles são raros. Mas nós também vamos falar deles aqui, embora a casuística nas provas de constitucional realmente seja quase zero. Quase zero mesmo, sem exagero no que eu estou te falando aqui. Mas nós vamos falar também aqui, não tem por que a gente deixar de falar se nós vamos ter tempo hábil para isso. Normalmente, quando a gente tem um curso mais rápido, com uma carga horária menor, eu não falo do 39 e do 40, porque realmente não vale a pena. É melhor concentrar as atenções em outros. Mas nesse curso que nós vamos lançar aqui no SES, que já está no site, inclusive, é um curso ponto a ponto. Então eu não vou deixar nada de fora. Vou falar de tudo. Cada item, cada vírgula do nosso edital, ok? E finalmente o artigo 41 da Constituição. O 41 é o artigo que trata da estabilidade, famosa estabilidade, que aliás é o que você busca estudando aqui para o concurso do INSS, não é isso? É isso que você quer? A estabilidade. O que é estabilidade? Como é que ela é tratada pela nossa Constituição? Está lá no artigo 41. O prazo para aquisição, 3 anos. Quem é que adquire? Servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então, quem ocupa cargo em comissão, por exemplo, não adquire estabilidade. Quais são as hipóteses de perda do cargo do estável? 41, parágrafo 1º, sentença transitada em julgado, processo administrativo com ampla defesa, avaliação periódica de desempenho, sem falar de uma outra hipótese que está lá na frente no artigo 169 da Constituição, mas que não interessa para nós, porque esse artigo não está no nosso programa. Então interessam as 3 do artigo 41, processo administrativo com ampla defesa, sentença transitada em julgado, avaliação periódica de desempenho na forma da lei. Ok? Muito bem, então, sobre o nosso conteúdo, meus amigos, é isso aí. São essas as observações iniciais que a gente tinha aqui para tratar com você.
Vou pegar aqui agora as dúvidas que eu recebi. Deixa eu ver aqui. Talvez o pessoal me traga aí já outras dúvidas rapidamente. Bom, primeiro o Igor. Igor Pontes, um abraço para você, Igor. De onde quer que você esteja falando aí, qualquer lugar do Brasil, é bom saber que nós estamos juntos nessa manhã. Professor Armão, o que pode ser uma pegadinha dentro do assunto de constitucional? Bom, eu acho que ao longo da nossa conversa aqui, Igor, eu acabei explicando para você alguns pontos que me parecem mais estratégicos, não é isso, dentro do programa. Alguns pontos que você precisa ter um pouco mais de cuidado na hora de estudar, enfim, mas em geral, cada assunto tem a sua pegadinha específica. É muito importante que ao longo da preparação, ao longo desses próximos meses, você, Igor, e os demais também, resolvam uma grande quantidade de questões do CESP. Resolva muitas questões, a maior quantidade que você conseguir, porque você vai se familiarizando com essas pegadinhas, com esse estilo, como é que a banca pode tornar a questão errada. Às vezes você sabe o assunto, mas não está familiarizado com a forma como aquele assunto é cobrado. Então isso requer experiência na resolução de questões de prova. Ok, Igor? Muito bem, Larissa Aquino, olha aí, um abraço para você, querida Larissa, onde você estiver também. Ormã, CESP gosta muito de cobrar jurisprudência, doutrinas e etc. Olha aí, tem mais dúvidas chegando aqui. Vou pegar aqui. Muito bem, mais uma dúvida chegando, mas vou continuar com a da Larissa. O CESP gosta muito de cobrar jurisprudência, doutrinas e etc. Em relação aos estudos sobre Constituição, devemos nos preocupar com isso? Olha, Larissa, uma boa pergunta. Aliás, é uma das perguntas que eu mais venho respondendo nos últimos tempos, desde quando o CESP foi divulgado como banca examinadora do INSS. Eu até já falei disso também no começo da nossa conversa de hoje. De fato, o CESP, historicamente, cobra doutrina e jurisprudência em uma prova de técnico do INSS, com um conteúdo programático pequeno como o que nós temos aqui. Eu acho que é pouco provável que o CESP faça isso, ou pelo menos que as questões tragam essa predominância de jurisprudência ou de doutrina. Pode sim haver um ou outro caso. Ao longo do nosso curso, eu sempre menciono, tem alguns assuntos específicos em que jurisprudência é um assunto, é um tema, é uma filosofia importante. E eu sempre chamo atenção para isso. Então, por exemplo, quando a gente fala do artigo 5º, parágrafo 3º, sobre os tratados internacionais, eu menciono jurisprudência do Supremo, porque é muito cobrado em prova, inclusive de técnico. Quando eu falo do artigo 5º, inciso 67, lá da prisão civil do depositário infiel, a gente precisa atentar para a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e assim por diante. Então, a jurisprudência e a doutrina, elas serão importantes em alguns momentos específicos do nosso conteúdo, que nós vamos destrinchar aqui no nosso curso. Ok, Larissa? Um abraço para você. Bom, a outra questão que chega aqui do Kleber Almeida Barros. Um abração para você também, Kleber. Mestre, é essencial o estudo das súmulas e súmulas vinculantes para esse concurso? Olha, Kleber, eu acho que não. Acho que não. Acho que aí já é um nível de aprofundamento que você não precisa muito, não. Tem até alguns casos de súmula que são convenientes estudar. Por exemplo, quando eu falo da inelegibilidade dos parentes, que eu relembrei hoje aqui na nossa revisão, tem uma súmula vinculante do Supremo que é importante sobre o assunto, que a gente destrincha durante as aulas. Quando eu falo do depositário infiel, tem uma súmula vinculante do Supremo, que aí já é importante. Mas isso é pontual, aqui e ali. Você não precisa pegar todas as súmulas e ler, porque aí você vai estar perdendo tempo, porque a maior parte delas dizem respeito a temas que não fazem parte do nosso conteúdo. Então aí você acaba se atrapalhando, ok? Quando a súmula disser respeito a algum tema do nosso conteúdo, aí sim não custa nada você estar atento ao texto da súmula vinculante lá do Supremo, tá certo? Muito bem, são as perguntas que eu recebi agora. Quero terminar essa nossa transmissão, esse nosso bate-papo aqui. Antes de tudo, agradecendo a você pela sua atenção, pela sua companhia nessa véspera, antevéspera de Natal. Desejando que você tenha um excelente Natal, um Natal tranquilo, um Natal em paz. Nós estamos precisando muito disso no nosso país, estamos precisando de mais tolerância, de mais paz, de mais paciência mesmo, em lidar com situações triviais do nosso dia a dia. As pessoas hoje estão muito estressadas, estão muito ansiosas, e eu espero que o lançamento desse edital venha não para lhe estressar ainda mais, mas sim para lhe tranquilizar, porque agora você tem elementos objetivos à sua frente. Agora você tem uma data específica, agora você tem um conteúdo específico, agora você tem um tipo de questão definido, ou seja, não há mais subjetividade. Agora é você se concentrar naquilo que você já sabe que vai acontecer. E eu quero que em breve você me mande a mensagem que eu recebi essa semana de uma aluna,
a minha querida ex-aluna, amiga Nathalie Malhado. Ela me mandou uma mensagem pela minha fanpage lá do Facebook, dizendo: professor, eu acabei de ser aprovada no concurso do TRE de Sergipe, o resultado saiu hoje. Estou aqui para lhe agradecer pelas suas aulas. Muito gentil, muito educada. Eu quero que você me mande uma mensagem para dizer que você passou no concurso do INSS. Vai lá na nossa rede social, acompanha a nossa rede social, se comunica comigo na nossa rede social. A nossa fanpage, professor Orman Ribeiro. Nosso Instagram também, Orman Ribeiro. Pelo meu nome você me acha em todas, ok? Periscope, Orman Ribeiro. Eu quero saber pelas minhas redes sociais que você passou no seu concurso do INSS. É isso que eu desejo, além de muita paz, muita saúde, muitas alegrias no ano de 2016. Um grande abraço para você, nós estamos juntos nessa sua jornada, estaremos juntos aqui nos nossos cursos e em vibração para que você faça uma boa prova no dia 15 de maio. Um abraço e até uma próxima oportunidade.